Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcos Vinícius Braga. Estou gravando esse vídeo em dezembro de 2016, cooperando gratuitamente com o evento Intensive Delphi 2016. Gostaria de agradecer primeiramente a toda a equipe de organização do evento pelo convite que me foi feito. Me sinto muito honrado por poder contribuir com mais um pouquinho de conhecimento para essa tão querida comunidade de Delphi. Gostaria de parabenizar a Embarcadero por essa excelente ferramenta de desenvolvimento que é o Delphi Berlim. Deixo aqui o contato da Embarcadero para vendas, que é vendas no Brasil, que é o 55 11 5643 1333. E mais informações através do site embarcadeiro.com/br/how to buy. Neste vídeo, tentarei resumir ao máximo o assunto de desenvolvimento em multicamadas, multilayers. Em nossa agenda estão os assuntos: introdução às arquiteturas multicamadas, interfaces, cada uma das camadas que iremos implementar na prática, que são dados, repositório, persistência, cadastro, controladores, conectividade, fachada, comunicação servidora, comunicação cliente e apresentação. Introdução. Vamos conhecer um pouco sobre os conceitos. Programação multicamadas N-Tiers. Arquitetura de sistemas vinculada à distribuição de seus módulos. Então, quando a gente fala de tiers, quer dizer multicamadas, mas em tiers a gente está falando de arquitetura de sistema. Essa arquitetura é como a gente pensa e distribui os nossos sistemas da forma física. Enquanto servidores, isso vai ter servidor de dados, isso vai estar no banco de dados, isso vai estar separado, o cliente-servidor, no caso, é uma aplicação que acessa um banco de dados. Uma aplicação MVC, como um exemplo aqui, que a gente tem um Model View Controller, né? Então a gente tem as visões, que são os aplicativos que estão na ponta, os controllers são os servidores, né, de aplicações, e os models são um modelo de banco de dados. Isso aí pode ser distribuído também de diversas formas, né? Dessa forma já você flexibiliza um bocado o seu trabalho e você pode separar isso, os teus sistemas de diversas formas. Você tem aqui muitas interfaces que podem estar se comunicando aqui com os servidores de aplicação. Esses servidores de aplicação estão conversando com os bancos de dados, os bancos de dados, né? Você tem aqui também aplicações que podem estar falando com servidores que falam com diversos bancos de dados, e também que falam com diversos outros servidores de aplicação, né? E assim por diante. Então você tem uma separação de sistemas bem interessante. Que aqui você tem a camada, que é a camada de apresentação, né, aqui no caso. Você tem também a camada aqui, que é a camada de servidores, né, que aqui são os teus servidores de aplicação. E você tem também aqui uma outra camada, que é a camada de servidores de dados, né, de banco de dados. Então, dessa forma, você consegue distribuir. Isso aqui é a forma física, né? Vai estar... quando a gente fala de tiers, arquitetura de sistema, a gente está falando de forma física. Como os sistemas vão estar sendo distribuídos fisicamente. Vantagens. Isso aqui facilita bastante a manutenção do código, você possibilita dividir a implementação por especialidades de programadores. Cada programador tem uma especialidade, se ele trabalha com a parte de servidores, ou se trabalha com banco de dados, ou se trabalha com aplicação front-end.
Também facilita os testes, porque você vai estar distribuindo cada plano de teste para cada camada do teu sistema. Isso facilita bastante também. E oferece várias formas de utilizar os dados e exibi-los, né? Você tem aqui uma camada que vai estar utilizando uma camada de apresentação, que vai estar utilizando um servidor que pode estar pegando dado de outro canto para estar exibindo por aqui. A gente também tem dados aqui diferentes e formas de exibir diferentes também. Programação multicamadas, N layers. Quando a gente fala sobre layers, a gente está pensando em arquitetura de programa, né? Vinculada à implementação do código. É como a gente vai implementar o nosso código, a nossa aplicação, independentemente se isso vai estar só numa máquina única ou dividido em vários computadores, em outros servidores também. Aqui está a proposta de como a gente vai estar seguindo. Então a gente vai estudar todas essas camadas aqui. Né? Então, quais são as vantagens? A gente tem aqui uma coesão grande, que é essa responsabilidade claríssima de cada camada. Então, cada camada ela é responsável por fazer exclusivamente algum tipo de serviço. E ela provê esse serviço, ou prover serviço para uma camada posterior, prover serviços para uma camada anterior, e assim por diante. Né? Então você tem uma coesão grande, você sabe o que cada camada é responsável, o que cada código que está sendo feito ali é responsável em atender, né? O problema que ele vai estar resolvendo. Um baixo acoplamento quer dizer uma dependência baixa entre essas classes. Em todo o sistema você vai ver que a gente começa a ter uma independência grande entre o que trafega aqui no meio. A gente consegue trabalhar dessa forma. Em alguns pontos não, mas isso fica muito... esse acoplamento fica bem menor do que em outros modelos de arquitetura. Né? Então, uma vantagem grande é esse baixo acoplamento. Reuso de código, quer dizer, na medida em que a gente vai criando o código, você vai criando classes, essas classes aí podem ser reutilizadas em outras partes de sistema também. A manutenção é muito mais fácil porque como você tem essa separação, essa coesão, você sabe exatamente onde está cada parte do seu sistema, e quando você quer dar manutenção em uma, fica bem mais claro o local onde está aquela classe ou aquele código para você fazer a manutenção. Capacidade de distribuição de objetos, isso aqui também é muito grande, porque você consegue dividir bem o teu sistema e você consegue criar oportunidades para que se possa criar serviços ou APIs e disponibilizar essas APIs dependendo do nível aqui da regra de negócio. Essa capacidade aqui é uma vantagem grande. Escalabilidade, né? Que você tem facilidade em crescer o teu sistema, né? É bem mais fácil crescer um sistema pensado e projetado no número de camadas, no caso layers, né? De que você está fazendo tentar crescer um sistema que não foi projetado dessa forma, né? É bem fácil. Se você pensa em construir uma casa e essa casa daí você pensa em depois aumentar para um mini prédio, por exemplo, você tem uma casa com nenhum andar, mas você pensa em depois criar mais 2 ou 3 andares na casa, então você vai preparar essa casa para isso. Mesma coisa do teu sistema. Se você pretende crescer esse teu sistema, você tem que pensar em como vai fazer para crescer
o sistema. Características, né? Um propósito geral de cada camada, fornecer suporte para alguma camada superior e abstrair as camadas superiores de detalhes específicos, né? Isso aqui eu já comentei anteriormente. Propósito específico de cada camada, preocupar-se com detalhes específicos que serão escondidos das camadas superiores. Qualidade do projeto. Em primeiro lugar, o primeiro ponto é que o teu projeto de software deve definir quais funcionalidades serão informatizadas e quais não serão. Ou seja, deixar claro os procedimentos que serão feitos através do computador e os que ainda continuarão sendo executados exclusivamente ou parcialmente por pessoas. Então, você vai fazer um sistema, nem todos os processos do sistema são informatizados. Alguns deles continuam sem ser informatizados. São só sistematizados, mas não informatizados. Mas o teu sistema ele deve conter claramente aquilo que é informatizado e aquilo que não é informatizado, e deve, dessa forma, entender todo o processo para que aquilo ali fique claro de como funciona o sistema e isso para que ele funcione perfeitamente, para que tenha a proteção adequada, né? Planejamento de diretórios do projeto. Aqui é uma proposta de diretórios que eu utilizo, né? Então, é importante que você tenha isso aqui bem claro, tenha uma documentação específica para que o teu programador saiba onde vai estar utilizando essas pastas, onde é que ele encontra os binários, onde é que estão os pacotes, onde está tudo, né? Então aqui a gente tem um pacote que é o binário, onde ficam aqui as aplicações, né? A gente tem aqui onde ficam as classes do sistema, aqui no caso cliente-servidor, isso aqui nem precisa, e aqui os pacotes, né? Os pacotes do Delphi. Aqui. Cliente-servidor, aqui é a parte da nossa classe de cliente, né? Os controladores, fachada, aqui também. Tipo cliente. Aqui. Bom, deixa eu compilar só essa aplicação. Vou rodar ela aqui para a gente dar uma olhada. Como está funcionando. A gente está vendo os diretórios, então já rodar um exemplozinho, e esse exemplo aqui é o que a gente vai estar trabalhando durante essa aula, né? É importante vocês acompanharem e tentar minimizar essa quantidade aqui o máximo possível, né, para que fique zero, né? E depois para que você tenha isso aqui para minimizar o máximo possível de problemas no teu software, né? Então, na medida que isso é muito pequeno, nenhum, provavelmente você vai ter poucos problemas com o teu código. Também vale a pena dar uma olhadinha aqui no project, método, toxicity metrics, essas métricas aqui, né? Você vai dar uma olhada lá no teu código e ver o que é que está complicado aqui. Ele mostra aqui. O Delphi, ele
ele mostra, se está muito complicado, isso aqui é a partir de 1. Isso aqui são a quantidade de vezes para que você tenha esse código testado. Você vai ter que repetir esses testes aqui várias vezes para poder contemplar todos os casos. Aqui está o tamanho, né? Então vale a pena dar uma olhada em como funciona isso aí. Bom, eu vou rodar aqui a aplicação servidora, aqui no FireMonkey, e deixa eu aqui. Aqui a aplicação cliente. Estou pegando alguns dados lá da nossa base, pegando esses dados aqui. Esse aqui foi um testezinho que eu já tinha oferecido, que é recuperar, está aqui. Aqui a gente pode fazer a consulta dos clientes. Eu vou zerar isso aqui tudo. Se quiser alterar, a gente vem para cá, pode excluir esse item, excluir. Excluir os clientes. Agora vamos excluir os tipos de clientes. Vou zerar a base. Já está aqui, né? Deixa eu mostrar aqui. Está aqui, esse aqui são. Se a gente fizer essa consulta, já não vai ter nada aqui nos clientes, na tabela de cliente, e vai ter menos registros aqui, né? Não vai ter nada já na tabela de cliente. E aqui no caso 5, 5, 4, 3, 2, excluir tudo. Não tem mais nada. Voltar lá para a listagem. Ele não vai apresentar nada. Vamos deixar ela aqui embaixo, esperando o funcionamento. Vamos consultar aqui. Essa tabela, aqui está o diagrama. Voltar para lá. Aqui o nosso sistema, como é que está distribuído. E aqui a parte de desktop, que são aquelas telas que estão lá, as telinhas. Vamos voltar aqui. Bom, outra sugestão que eu dou a vocês é que vocês criem um código mnemônico. Que é isso aí? É que ele seja escrito de uma forma entendível, da melhor forma possível, porque se você escreve com variáveis, por exemplo, A, Z, Y, X, ou então usando palavras que são difíceis de compreender, quem vai dar manutenção nesse teu software vai ter dificuldade. Então, na medida que você utiliza um código que escreve com facilidade de entendimento, então quem está dando manutenção no teu código vai poder entender facilmente, sem precisar de documentação nenhuma, o que significa cada função, cada variável. Então, a minha sugestão é vocês criarem um código mnemônico.
regras claras de desenvolvimento, quer dizer, declaração de variáveis para que elas sejam muito claras, comentários, begins e ends, o que eu estou dizendo, deixa eu falar um pouco sobre isso. Então, deixa eu pegar aqui um código, esse código aqui. Então, o que é importante? Importante aqui, ó, você ter, ele está todo comentado, o código, utilização aqui, né? Você sabe que isso aqui é um campo da tua classe, você sabe que você coloca aqui que ele é um parâmetro, né? Se você tem variáveis locais, isso aqui vai estar com um L, nesse caso aqui a gente não tem, né? Mas você ela vai estar definida que aquilo ali é uma variável local, mas utilizar sempre o self, no caso de propriedades, que você não fica perdido achando que isso aqui é uma variável local ou alguma coisa, não. Você deixa claro aquilo que deixa cada vez mais claro o teu código, né? Se você comentar ele direitinho, se você produzir um código bom, você vai economizar em manutenção. Gerência de configuração, quer dizer, você pegar e ter um controle de versões do teu código, né? Fez uma alteração, você vai controlar essas alterações e também a gerência de testes, né? Para que você faça um software realmente de qualidade. Estabeleça um processo de desenvolvimento de software, pois você dificilmente conseguirá melhorar aquilo que você não pode medir. Quer dizer, se você não tem um processo de desenvolvimento de software, nem sequer você vai poder medir esse processo de desenvolvimento. Se ele é ruim ou se ele não é, se ele é adequado, se ele não é. Você não vai poder fazer nada, né? Porque você não tem um processo. Na medida que você cria esse processo, mesmo que ele não seja bom, você pode melhorá-lo. Você tem um processo ruim, mas você pode melhorar esse processo, né? E até chegar a um processo de desenvolvimento bom, e isso agrega valor para a tua empresa, né? Porque você também vai ter um processo que garante a qualidade do teu software. Conhecimento da engenharia de software seja institucional, quer dizer, acabar com a dependência pessoal. É uma pessoa que sabe sobre essa engenharia, né? Você pode também fazer isso de forma verticalizada, quer dizer, na medida que a pessoa vai crescendo na tua empresa, você vai ensinando novas coisas sobre esse processo, sobre o processo de engenharia de software e como ele deve proceder, né? Mas isso tem que existir, na minha opinião. Bom, vamos lá, vamos falar agora sobre a camada de dados do negócio. Essa camada é a camada mais básica do sistema, né? Então a gente tem dados, listas e exceções. Essa camada é a camada mais básica do sistema. O propósito dela é definir as classes de negócio do projeto. Devem ser implementadas para receberem apenas dados, suas funções mais básicas e mais nada. Geralmente representa um registro do banco de dados. Será distribuído através do pacote cliente-servidor, a gente vai ver isso aí. Juntamente com ela, distribuiremos suas coleções e exceções. Um exemplo do nosso sistema é a classe cliente, né, que eu chamo TMRV cliente, e ela vem de uma classe mais básica do framework, que é uma TMRV dados básicos. Aqui a gente tem o pacote cliente-servidor, e esse pacote aqui é relacionado à classe tipo cliente, e aqui é o pacote relacionado à nossa classe cliente, né? A nossa classe cliente, a gente divide esse pacote aqui em 3 units, né? Então a gente tem aqui a nossa classe, as exceções relacionadas a essa classe e as nossas listas, né? E a lista relacionada a essa classe aqui também. Vamos dar uma olhadinha aqui no código da classe, né? Não tem muita coisa, vocês vão ver. Aqui só tem a unit relacionada ao framework, mas é só para esse tipo de dado, que vocês podem criar também o dado mais básico de vocês
e utilizar, ou então criar aqui uma classe que deriva de TObject, né? A minha sugestão é de você criar uma classe básica que herda de TObject e trabalhar com essa sua classe aqui, que você pode colocar entre a sua classe e a outra novas estruturas, né? Pode definir isso aí. Então a gente tem aqui as propriedades dessa classe, que é o client ID, o tipo de cliente, o ID desse tipo de cliente, o nome, o número do documento, a hora de cadastro, está tudo aqui. Então, e os métodos quais são? Create, Destroy, Clear, Assign, GetKey, somente, não tem mais nada. São métodos básicos. Vamos dar uma olhada aqui no código. Create, só tem o da herança, não tem nada. Destroy também. O Assign, o que é que vai fazer? Ele vai receber aqui do mesmo tipo, né, que é um MRV cliente, e vai trazer, vai copiar os dados para o objeto que você vai estar manipulando uma saída. O clear, você vai estar limpando o objeto que está sendo manipulado, né? Aqui no caso eu criei constantes, mas que são só para, se a gente quiser alterar isso aqui no framework, também a gente pode alterar. E o getKey, ele está pegando o que? O client ID. Vou botar aqui o céu para ficar mais claro. Client ID. Aqui ele está retornando. Retorna o ID do cliente. Pronto. Mais claro aí. Salvar isso aqui. E aqui no initialization e finalization eu registro essa classe para poder criar um objeto dela dinamicamente, no caso procurando por essa classe, né? Se eu posso mandar um string e mandar procurar essa classe, criar um objeto dinâmico dessa classe daí. Depois no caso aqui, na finalização eu cancelo esse registro. Bom, as exceções. Aqui nas exceções, a gente vai ter todas as exceções. A exceção básica de cliente, que ela herda também da minha exceção base do framework. Então, eu tenho aqui outras, o que? Cliente, se eu não informo um cliente que não está cadastrado, cliente que já está cadastrado, um cliente que tem o seu ID inválido, um cliente que tem o tamanho do ID inválido, um cliente que tem um nome inválido, um cliente que tem o tamanho do nome inválido, e assim por diante. Aqui são todas, um cliente que já tem o número do documento que já foi cadastrado, né? Então, um cliente com a data de cadastro inválida e assim por diante, né? Isso aqui, na implementação do código, ele só vai ficar com as mensagens, né? Então, cada classe dessa daqui de erro, ele vai colocar, a gente coloca a mensagem de acordo com o texto ou com aquela exceção, né? Cliente não informado, cliente não cadastrado, cliente já cadastrado e assim por diante. Eu vou até o finalzinho do código para que vocês vejam o código inteiro. Vocês podem até ir parando e dando uma olhada, parando o vídeo, dando uma olhada no código e depois pode ir copiando também esse código. Está mexendo no código. Então aqui a gente passei o código inteiro até lá em cima. Aí eu tenho um gerador de multicamadas e ele gera isso aqui para mim. Isso aqui já foi gerado para um vídeo anterior que eu já coloquei na internet, mas esse vídeo eu estou fazendo exclusivamente para o evento. E aqui as listas. A gente tem também da mesma forma uma lista base e eu tenho algumas funções que vão retornar um tipo de cliente específico. Eu mando
um objeto desse tipo aqui e recebo também um outro objeto do mesmo tipo. Então, se eu procurar item, procurar por índice, esse aqui eu uso bastante, que eu mando um índice para ter um resultado desse índice. E ele informa para mim se isso aconteceu ou não aconteceu. Tenho também aqui o procurar por chave. No caso de cliente, ele vai estar procurando por aquele ID do cliente. Aqui está o código. É muito simples. Eu também registro, porque se eu quiser criar uma lista dinamicamente e recuperar dados, eu posso fazer isso da mesma forma. Basta eu passar uma string com esse nome aqui da classe que eu consigo instanciar um objeto desse tipo. Bom, esse aqui é o pacote cliente e servidor. Vamos dar uma olhada aqui do tipo de cliente, ele é a mesma coisa. Vamos dar só uma olhadinha rápida, né? Tipo de cliente. Ele vai ter os mesmos métodos, aqui a parte do assign, a parte do clear e o get key. Exceções de tipo cliente. No framework estão aqui todas as exceções. E aqui as mensagens dessas exceções, né? Cada uma delas. E a lista também de tipo de cliente. Vou passar aqui. Aqui então, aí fala um pouco das listas, né? Aquilo que a gente viu lá é uma coleção de classes de dados, né? Que era de lista básica, quando eu mostrei. Responsabilidade de guardar os dados dinâmicos de um determinado tipo. A sugestão é criar tipos de coleções específicos, é o que eu mostrei lá no código, correspondente a cada tipo de classe de dado. E aqui está o exemplo, né? A nossa lista de cliente e para TMR de cliente, que foi o que a gente viu lá. Vai ser distribuída também no mesmo pacote, assim como as exceções, né? Tá aqui. Classe exceção para cada tipo de classe de dado, que é de exception, como eu mostrei lá. Responsabilidade de disponibilizar um tipo de exceção para ser levantada de acordo com cada necessidade específica. A sugestão é criar tipos de exceções para todas as críticas de negócio, né? E vai ser distribuído naquele mesmo pacote. Bom, falar um pouquinho sobre interfaces, né? O que é que são interfaces? São tipos específicos que definem apenas de forma abstrata as assinaturas de métodos e ou propriedades que deverão constar obrigatoriamente em uma classe. É um recurso importantíssimo para que um bom projeto de software seja feito. Um exemplo de uma interface física é uma mesa de som que tem funções de volume, agudo, grave, etc. E executará seus ajustes em qualquer tipo de instrumento que ela esteja conectada. Então não importa em que ela está conectada. Se ela for aumentar o volume, aquele instrumento vai receber essa informação, ou se vai aumentar agudo ou não. Então isso aí seria uma interface física. As interfaces permitem um verdadeiro plug and play das classes em seu sistema. Os objetos instanciados através de uma interface não precisam ser liberados através do método free. Basta aterrá-los com new. Então, isso é bem importante. Camada de apresentação. Lá na camada de apresentação, a gente já tem uma interface. Vou mostrar aqui um pouquinho. Qual é o propósito dessa camada? Ela tem o propósito de coletar dados para processamento ou gravação e exibir as respostas recebidas da camada de comunicação. Quer dizer, eu estou coletando os dados ou para salvar, né? E vou exibir também as respostas daquilo que eu recebi das outras camadas lá de trás do sistema. Né? Interage diretamente com o usuário, quer dizer, você tem
interface para mobile, interface para desktop, interface para web, no caso para tablet também, né? E trata as exceções para exibir suas mensagens. Então, quando acontece uma exceção, tudo vai ser tratado e vai ser exibido da forma como você espera exibir. Aqui vamos dar uma olhada nessa interface aqui na principal. Esse aqui é o nosso formulário principal. Aqui no caso com o FireMonkey você pode utilizar esses estilos aqui, né, e colocar um estilo novo sem ser dinâmico. Basta aqui clicar 2 vezes, ele vai abrir o estilo. Você pode aqui colocar um estilo, abre aqui, escolhe o estilo do FireMonkey. Deixa eu olhar se ele está na pasta, não está. Deixa eu ver aqui. Aqui está. Esse aqui é. Você pode escolher um estilo e utilizar esse estilo. Então, vários estilos. Você escolhe esse estilo. Eu escolhi esse blue aqui, é o que está agora disponível. Então, quando você clica aqui, clica no formulário e você informa aqui qual é o Stylebook que você está utilizando. Esse aqui é o Stylebook 1. Quando você informa o Stylebook, ele já seleciona aquele formato, né? Aqui, por exemplo, se eu tirar, ele vai apagar. Ele vai deixar no formato padrão, sem estilo nenhum. Basta a gente colocar aqui e ele já vai responder imediatamente, né? Então, aqui eu tenho um tab Ctrl, e ele tem várias tabs aqui de itens, né? Que aqui eu coloquei são frames, que eu vou mostrar a vocês como é que está funcionando. Cada um deles aqui. Nesse caso aqui, a gente também pode selecionar um estilo e alterar o estilo dinamicamente. Está aqui a aplicação, vamos lá selecionar um estilo, ele vai abrir aquela pastinha que a gente estava lá, e eu posso escolher um outro estilo, por exemplo, Black. Ele vai alterar tudo aqui para o estilo Black. Então, se eu chegar aqui, vou criar aqui um novo tipo de cliente, tipo cliente 01, vou mandar ele salvar. Ele já fez toda a regra do negócio, veio para cá. Então, quando eu consultar aqui de novo, está o tipo cliente 01. Isso aqui também é bem fácil de fazer. Vou mostrar a vocês. E aqui, quando a gente for salvar aqui, criar um novo cliente, vamos botar aqui cliente 01, número, vou botar qualquer número, deixar essa data, vou selecionar o tipo de cliente que a gente já colocou lá, vou salvar e já está aqui pronto. Se eu vim aqui para a lista e atualizar, a gente já vai ter um item aqui atualizado. Eu posso chegar aqui também, selecionar um novo estilo e quando eu aplicar, ele já vai estar já vai estar respondendo para aquele estilo. Vamos botar um estilo, no caso aqui, um verde. Deixa eu ver aqui. Cliente, tipo cliente, então está funcionando daquela forma. Vou voltar lá para o estilo original do Blue. Que é o que eu estava usando. Eu criei aqui frames. Esse aqui são as listas.
E eu vinculei esses tabs aqui, como? Peguei aqui, abri um action, coloquei esse tipo aqui de ação, que é uma inovação, e esse T-Change Tab Action. Quando você cria esse T-Change Tab Action, você pode selecionar aqui o botão e vincular esse botão ao action que você está utilizando. Então, na hora que e você vai vincular lá também o action, né, ao tab, ao item do tab, o tab item, né, do tab control. Então, esse aqui, quando for acionado, ele vai acionar o tab item 1. Quando for acionado o 2, ele vai, e assim por diante. E você vincula os botões àquele action somente. Então, isso já dá o efeito. Quando você clica no botão, ele já muda para o efeito do tab, né? Aqui, em cada tab desse, eu criei aqui um frame, o frame do tipo, eu vim aqui e dei adicionar, no caso, um FireMonkey Frame. Então, criei um frame desse aqui e eu criei aqui um cadastro base, que é um frame. Eu coloquei aqui esses botões, coloquei um labelzinho, coloquei um botão para voltar. Da mesma forma, aqui tem actions daquele tipo, T-Change Tab Action. E vinculei o tab ao tab item, né? Tab item e aqui o outro tab item também, quando ele fizer essa alteração, e aqui da mesma forma nos botões, né? No caso esse não, mas aqui no botão voltar ele está com 1, e eu tenho aqui no outro, na outra aba, esse botão aqui, não está não. No código diretamente que está funcionando. Isso está sendo feito de forma dinâmica. Vamos dar uma olhadinha aqui no código. O que tem interessante aqui ele tem os estados do cadastro, ele controla esses estados aqui. Ele herda de T-Frame do próprio Delphi. A gente tem aqui todos os métodos relacionados aos controles visuais. A gente tem também aqui, que é bastante importante, o Client Module, que aqui está relacionado a essa propriedade aqui, que é uma interface. Então ele vai receber um objeto, né, através desse método, do método create aqui, do método init. Ele, depois que é criado, ele vem a ser inicializado, e na hora que ele é inicializado, ele recebe do form principal um objeto que implementa essa interface, e a partir daí ele começa a utilizar os métodos disponíveis através da interface, que são disponibilizados através da interface. A gente tem também aqui as propriedades relacionadas ao cadastro, né, que é o estado do cadastro, o título do cadastro e o título da ação. Aqui está o método init. Esse método é muito importante, é através dele que a gente recebe o client module, que é um objeto que implementa essa interface. Esse objeto ele é associado a um campo interno, que a partir daqui é que ele começa a utilizar os métodos da interface. Então, todo o controle está aqui. Ele depois também, já o cadastro, coloca a tab para a tab de listagem, que é a tab inicial. Depois
ele esconde todos aqueles os botões do tab e ele associa o título do controle, né, o texto do controle ao título do cadastro, né? E aí ele chama um método interno chamado do init, né? Bom, depois do método init tem os métodos dos controles. A gente tem aqui o método excluir, que chama um método interno do excluir, todos no mesmo padrão. Tem também um método novo, que vai chamar um novo cadastro, o refresh para atualizar a lista, salvar para salvar os dados, seja uma alteração ou seja uma inclusão. No create não tem praticamente nada, né? Não tem nada. Aqui para atualizar a lista, quando dá um clique no item da lista, ele chama o método alterar e passa o item. Aqui para ter um controle de estado, ela da nossa propriedade, né? Essa propriedade aqui, estado cadastro, está vindo aqui para o set estado. Aqui o set título também, ele está recebendo o valor para o campo e depois ele atualiza o controle já com aquele valor que foi enviado para o campo. Mesma coisa nesse método, set título cadastro. E aqui um método do novo cadastro, quer dizer, quando ele clica no botão novo, ele vem para esse método, ele executa o que está dentro do botão lá, do botão novo, e depois ele vem para cá e executa, ele altera aqui o tab item, né? Ele muda para o tab item da lista. Aqui aqui ele muda para o tab item do detalhe, ele sai do tab item da lista e vai para o tab item do detalhe. Ele altera o estado do cadastro para dizendo que é novo o registro que ele vai estar mandando para lá, e ele inicializa a telinha, inicializa a interface. No destroy, simplesmente ele libera o client module. Esse client module aqui, relembrando, ele é uma interface, né? Ele não sabe com quem é que ele está trabalhando, ele sabe que aqui tem algum objeto instanciado que fornece a ele os métodos que ele precisa, né? É uma forma da gente isolar bem quem é que está passando esses dados para o servidor, qual tecnologia, tudo isso está fechado lá, né? Está encapsulado. Bom, aqui no alterar cadastro, o que ele faz? Ele muda também para o detalhe, ele coloca o estado como alterar e ele inicializa a interface mandando o item do list view. Os métodos aqui dentro dessa classe, como essa classe aqui é uma classe base, então eu não coloquei aqui, é uma classe base, né? Então ela não tem nenhuma implementação desses métodos. Esses métodos aqui estão todos implementados nas classes posteriores. Eu deixei assim e implementei nas outras classes.
as especializações dela. Aí vocês podem fazer da forma como quiser, né? Se quiser também pode fazer esses métodos como métodos abstratos e nas classes que são nas especializações vocês vão pegar e vão implementar os métodos, também vai funcionar. Então aqui a gente viu todo esse cadastro base, né? O código dele todo aqui. O cadastro base é bem simples, não tem muita coisa. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui agora nesse cadastro de tipo de clientes. Aqui ele está ok. Recebendo as units, né? Estou declarando aqui essas units, que é o que ele vai trabalhar. Classe base, a lista e o tipo que ele vai estar trabalhando aqui dentro. Depois vem tudo que é relacionado à interface. Ele já herda aqui de cadastro base, né? Ele já está pegando tudo lá de cadastro base. Aqui eu declarei também dois campos, né? Um deles, inclusive, é uma propriedade. Esse daqui é interno, não fica exposto, mas o tipo cliente ele pode ser utilizado só para leitura, né? E aqui são os métodos, né? Aqueles métodos que eu não implementei na classe anterior, na classe mãe, e eles aqui vão estar sendo implementados, né? O refresh, o salvar, o excluir, o interface to object, o object to interface, quer dizer, o get from interface e assim por diante. Esses métodos aqui vão ser todos implementados aqui. Dá uma olhada como é que cada um deles vai funcionar. No create, a gente está instanciando os objetos, né, de tipo cliente e o da lista. No destroy a gente libera esses objetos também. No excluir, o que ele faz? Ele está pedindo ao client module, né, esse client module aqui, para excluir o tipo cliente. É isso aqui. Estou dizendo, ó, client module, por favor, exclua esse tipo de cliente. E passo para ele o objeto que eu quero que estão com os dados aqui, que tem os dados aqui dentro, para excluir. Podemos fazer aqui um pouco diferente, para dar mais segurança a esse código. Então, a gente pode fazer o quê? Tipo cliente, dois pontos, tmrv tipo cliente, e aqui L tipo cliente, mrv tipo cliente, tá? Tipo cliente, isso aqui vai fazer L tipo cliente, ponto, sai, f tipo cliente. Pronto.
o que eu envio para lá é o L tipo cliente. Que aí não tem perigo dele manipular esse objeto aqui, dá um erro para a gente, um erro geral, um erro pior. Aqui a gente fica mais fácil também da gente utilizar. Bom, aí aqui ele executa a exclusão. O principal é aqui, o client module, tipo de cliente, excluir. Tipos cliente, excluir. Aqui é um método para recuperar os dados dos controles. Aqui está só fazendo um teste, mas aqui ele está pegando do controle, passando para ID e do ID para cá, para o tipo de cliente. E aqui recuperando já diretamente a descrição do controle. Aqui, tipo cliente, get tipos cliente, né? Do get tipos cliente, que é o que ele está fazendo. Ele está recuperando lá do client module todos os tipos de cliente. Ele está trazendo para a lista. Se essa lista daqui já tiver em memória um objeto dentro dela, ele vai liberar, porque ele vai receber desse método daqui já um objeto também em memória, que ele vai recuperar. O client module vai devolver para ele tipos de cliente procurando todos os itens e passa por parâmetro um tipo de cliente vazio, que ele na verdade vai fazer uma consulta pelo código do cliente. Quando ele verificar que é 0, ele vai trazer a lista inteira. Esse código aqui do cliente, ele vai trazer a lista inteira e depois libera esse parâmetro aqui. Mas o objetivo desse método é recuperar todos os tipos de cliente. Depois que ele recupera os tipos de cliente, ele vai ter em memória os dados aqui e ele pode manipular ou exibir, fazer o que ele quiser. Aqui é a inicialização da interface, que não é nada mais do que zerar os controles, né? Limpar os controles, desabilita por padrão o ID e deixa o foco na descrição. Então aqui tem que mostrar para vocês também é o seguinte, aqui a gente tem esse componente que é o Glow Effect e aqui a gente também tem o Glow Effect, esse componente aqui. É exatamente o que dá o efeito daquela luz que fica atrás do edit. Ele está desabilitado. Se você for ver aqui, ele tem aqui enable false. Ele está desabilitado. Aqui você bota a cor dele e você programa ele por aí. Quando ele vai para o foco do edit que ele está associado, do controle, de qualquer controle que ele esteja associado, você tem aqui essa triggerzinha, aqui que você tem vários valores, né? Várias checagens. Aqui você tem se ele está checado, se não está, se está com foco, se está com o mouse em cima. E aí você pega e ele ativa esse efeito caso essa regra aqui seja aceita. Então é por isso que quando você passa de um para outro,
Entrou o foco nele, ele vai habilitar aquele efeito. O efeitozinho lá. Pronto, aqui. Vai habilitar aquele efeito lá do Glow Effect. Vou voltar aqui para o código. Init não tem nada. Interface to Object, ele vai pegar aqui também os dados que vêm de lá do list view e vai colocar para o objeto instanciado, o objeto que está, o atual que está sendo manipulado, e joga ele para a interface, joga os dados para a interface. Object to Interface, que é que ele está vendo? Se o estado, ele está vendo de acordo com o estado, se ele habilita ou desabilita, e coloca o foco em qual controle, e aí ele traz os dados daquele objeto que está sendo manipulado para a interface. É bem simples. Refresh, ele vai recuperar os dados da lista para a lista, né? E vai exibir esses dados. Exibir os dados. No salvar, aqui, ele está recuperando os dados para o objeto, né? Recuperando os dados da interface para o objeto. Está verificando o estado do cadastro, se for uma inclusão e se for uma alteração. Né? Inclusão e alteração. Se for uma inclusão, o que ele vai fazer? Ele vai recuperar aqui o tipo de cliente, vem uma resposta de lá. Estou passando aqui também, a gente poderia fazer daquela outra forma, né? Mas aqui eu estou passando o tipo cliente aqui embaixo. Eu estou recuperando o valor para essa variável da resposta que veio de lá do servidor. Mas aqui ele vai pedir o quê? Client modeling, que alguém... Aqui, ó, vamos dar uma olhada nele. É uma interface aqui, ó. Aquela interfacezinha que está recuperando essa informação de algum lugar que essa telinha aqui não conhece. Ele não sabe quem está recuperando. Ele está simplesmente pedindo para uma camada posterior para recuperar, para inserir esse tipo de cliente. Né? Depois que ele insere, ele coloca o estado do cadastro em alterar. Quer dizer, ele já recebe esse dado de volta e já prepara o formulário para alterar. Se for uma alteração, ele vai solicitar aqui ao Client Modeling para alterar aquele cliente, passando o objeto que foi recuperado aqui, os dados, né? Os dados foram recuperados para ele aqui, passando esses dados aqui para alterar. Da mesma forma, ele recebe uma resposta aqui, atualiza o objeto de manipulação e exibe na interface, libera a resposta que é recebida daqui desse método. Libera. Mostrar os tipos de clientes. Isso aqui é na lista. Né? O que ele vai fazer? Vai limpar a lista. Limpa a lista. Percorre o objeto de lista em memória, né, de clientes. Recupera aquele um a um e exibe. Ele cria um item de TList view item, né? E
coloca os dados, né? Coloca as informações lá. Colocando as informações. Pronto. É isso aqui. Não tem mais nada aí para baixo. Aqui para cima. É bem simples. E aqui o cadastro de cliente. É a mesma coisa. A diferença aqui que ele está usando é cliente. Tipo de cliente também. Por quê? Porque ele tem um combo boxzinho. Ele tem esse combo boxzinho que recebe os tipos de cliente, né? Que está aqui. É o mesmo formulário. Ele está sendo uma herança de cadastro base. Ele tem aqui também o cliente, uma lista de cliente, uma lista de tipo de cliente, que é exatamente para o combo, para trabalhar com o combo. Os métodos da mesma forma lá do cadastro de tipo de cliente, né? E aqui mesmo raciocínio, né? Tudo igual. Para excluir, para recuperar os clientes. Estou trazendo aqui, ó, Client Model. Por favor, traga para mim todos os clientes. Todos os clientes. Joga isso aqui na nossa lista de clientes. Aqui os outros métodos. Esse aqui é para trabalhar com o combo. Para recuperar as informações do combo. E assim por diante, né? Interface to object, object to interface, refresh, salvar, mesma coisa, client model clientes inserir, client model clientes alterar, mesma forma. Exibir cliente. Recuperar os tipos de cliente. E aqui dentro está pegando o que? Client Model. Me dê aqui os tipos de cliente. Traga todos os tipos de cliente. E jogue dentro dessa lista aqui. Isso está acontecendo. E aqui, o que ele faz? É um método interno meu que ele, dessa lista daqui, que ele está recuperando os objetos, cria objetos novos, recupera os valores dos objetos que estão nessa lista e joga tudo nessa, tudo novo, tudo objeto novo. Libera a lista anterior, aqui, essa lista temporária, local, e agora ele está tudo em memória nesse aqui. 7 tipos clientes. Feito isso aqui, a gente tem o cadastro de cliente, o cadastro de tipo de cliente. Um item. Esse aqui é um framezinho. Também, né, ele vem de T-frame. Ele está... Deixa eu colocar aqui. Ele está simplesmente pegando essas informações aqui. Ele
Ele recebe essas informações de algum lugar e está jogando para o controle. Só isso. É o framezinho que é usado aqui, né? Exatamente esse framezinho aqui. Ele pega e joga as informações aqui. Está pegando aqui a informação do cliente, esses dois dados aqui, e está jogando aqui. Eu atualizo a lista. Ele joga aqui. Vamos ver lá. Lista. Aqui a gente tem o vertical scroll box. Esse controle aqui. Aqui um toolbar. E aqui um botão para atualizar a lista. Somente. Nesse aqui tem a implementação de como funciona aquele filmezinho. Eu já fiz um outro vídeo só sobre isso. Né? Aqui só está um pouquinho diferente porque lá está no form e aqui está no frame. E aí eu peguei o frame e joguei lá no tab item. Esse frame a gente foi lá e joguei no tab item. E aí eu utilizo esse frame aqui, mas a implementação é a mesma. Eu não vou entrar em detalhe aqui, eu vou só passar o código para vocês, né? Vocês podem ir dando pause aí no código e dando uma olhada na implementação para se quiser fazer, fica bem fácil de copiar o texto. Eu vou passar aqui devagar, mas vocês podem ir dando pause no vídeo parte a parte. E tem um outro vídeo meu que fala exatamente como, explica passo a passo como implementar esse código daqui. Ele vai explicando cada partezinha dessa daí. Você com esse código aqui e as explicações também lá do outro, dá para entender bem direitinho. Eu fiz poucas alterações nesse código aqui para o código lá do vídeo sobre este controlezinho. E aqui cadê? Esse outro aqui, componentezinho, né, que ele trabalha ali com, que ele vai inicializar lá, que é que ele vai estar utilizando. Né? Aqui, deixa eu abaixo para você ver, dá para ver tudo aí. É a mesma coisa, ele também está todo explicadinho já no outro vídeo. Aqui você pode acompanhar lá no outro vídeo, vai ter pouca diferença, tem algumas diferenças, mas são pequenas. E dá para você fazer bem facilzinho. Ele está explicando passo a passo como é que faz isso aqui. Então, vamos pular essa parte. A gente já viu aqui, falta ver essa parte aqui da comunicação, cliente. Essa parte aqui da interface a gente já viu toda. Vamos entrar na parte de comunicações. Eu quero mostrar aqui a vocês como é também essa alteração aqui desse estilo, né? Que aqui ele está pegando um estilo dinâmico
e altera esse estilo aí. Aqui. É assim que ele está funcionando. Aqui eu vou mostrar como é que também está nesse botão que eu não mostrei. Mas ele é bem simples. Ele está aqui nessa aba aqui, essa aqui. Tem um botão aqui, simplesmente esse código. E carrega o estilo utilizando essa classe aqui, e recuperando do arquivo. Já de lá. É muito simples para você carregar no FireMonkey um estilo através de um arquivo dinamicamente. É bem simples. Agora, finalizada essa parte, a gente vai ver a comunicação cliente, como é que está funcionando isso. Vamos voltar lá para o vídeo, para a apresentação. E aqui vamos lá ver a parte da comunicação. Essa comunicação daí é a comunicação cliente. É como eu vou estar estabelecendo uma comunicação entre o cliente, entre o meu software cliente e o meu servidor. Então, essa comunicação ela é dividida em dois tipos. Um é a comunicação cliente, é como eu vou receber esse meu dado no meu cliente, no computador cliente, como eu vou tratar esse dado, eu vou ajustá-lo para encaminhá-lo através de algum protocolo de comunicação. Algum protocolo de comunicação. Então, isso aí fica escondido das telinhas. A gente pode fazer isso e a tela não tem que se preocupar com essa parte. Essa outra parte é uma camada que a gente chama de comunicação cliente e do outro lado a comunicação servidora. Ela vai receber aquele dado e vai converter de novo para objeto das classes que a gente está trabalhando, que a gente implementou, as classes de dados, né? As classes mais básicas do sistema. Todo o seu objetivo é estabelecer essa comunicação entre cliente e servidor. Existem várias formas de transmitir esse dado daí. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo. A gente tem, em primeiro lugar, uma interface. Aqui. Essa interface, ela vai definir o que é que qualquer das minhas classes que eu venha a implementar de comunicação vão ter que disponibilizar. Que esses métodos daqui, as minhas telinhas chamam esses métodos aqui. Então, a telinha ela vai saber que tem alguém que implementa cada um desses métodos aqui. Para cliente, vai ter o procurar itens, procurar item, inserir, alterar e excluir. E para o tipo de cliente, eu só estou utilizando 4 métodos. Eu não estou fazendo uma consulta de apenas um item. Estou fazendo consulta de todos os itens. Aqui, se quiser, a gente pode colocar também esse de um item só aqui para tipo de cliente
e liberar isso para a telinha, para ela fazer esse tipo de consulta. Né? O que é que a gente passa aqui no meio? Eu estou passando um tipo de cliente. A gente poderia colocar aqui um dado base, poderia, mas fica mais seguro passando assim, sabendo o que é que está sendo trabalhado. Né? A gente poderia, para diminuir ainda o acoplamento, colocar aqui um dado base, né? Passar um dado base por aqui, em vez de estar passando um cliente. Lá dentro a gente sabe que é um cliente, mas aqui a gente, para diminuir ainda mais o acoplamento, a gente poderia estar passando um dado base. E aqui também receber uma lista base e receber um dado base. E faria um teste para que se pudesse trabalhar com aquele objeto que vem, o tipo dele realmente. Né? Bom, então, o que é que a minha telinha conhece? Ela conhece essa interface. Quem implementa essa interface? Aí a gente tem aqui o que eu chamo de Client Classes. Esse Client Classes, ele só tem uma classe auxiliar, que essa daqui, no caso, ele trabalha com JSON, e ele está devolvendo para mim simplesmente alguém que implementa essa interface. Aqui, esse tipo aqui, ele não é visível fora dessa unit. Ele não é visível. Ele é um tipo interno, está dentro da unit, e nenhuma classe ou nenhuma outra unit vai ter acesso a ele. Ele vai ter acesso apenas a esse tipo aqui, né, que vai me devolver alguém que implementa essa interface. Aqui dentro do implementation, a gente tem essa classe que implementa essa interface, portanto, ela fornece aqueles métodos, né? E essa classe aqui é o que ela trata de resolver o problema. Aqui, ó, quando no create lá da fábricazinha, né, que é o que ele está trazendo da classe auxiliar, ele está criando um objeto desse tipo aqui, para mim, que é o que vai manipular, vai trabalhar com gesso. Né? Esse objeto, no create dele, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está criando o que eu chamo de client module, que é quem é responsável por fazer os envios, né? Ele vai fazer as conversões e os envios. Aqui é só o ajuste e a assinatura do método para que internamente seja empacotado e desempacotado. Né? Quem é que faz esse empacotamento e desempacotamento? É esse client module aqui. A gente tem classes auxiliares, e a gente tem um módulo que é quem vai fazer o empacotamento e o desempacotamento. Aqui ele está inicializando. Se já tiver inicializado, então ele vai simplesmente descartar. Aqui ele libera, destroy, e aqui cada método, cliente alterar, tá ok. Pedindo ao client module, estou dizendo aqui, você vai enviar um objeto que é um objeto que vai estar
que é um cliente. Eu estou passando aqui esse objeto, dizendo que é um dado base, porque lá do outro lado desse método eu espero um dado base. A gente poderia passar até um dado base daqui para lá também. Estou dizendo qual é a classe que eu vou estar manipulando. E eu estou dizendo qual é o método REST, né, do JSON, do REST aí, que eu vou utilizar. Então aqui eu estou mandando um objeto e vou receber um resultado aqui que é um TMRV cliente também. Que poderia ser um dado base, né? E aí viria de lá, mas o que vem de lá tem TMRV cliente. Mesma coisa aqui no excluir, ó. Como é que ele está fazendo? Só que aqui ele está usando um outro método, que é um método de consulta. Ele recebe aqui nesse método de consulta, deixa eu puxar isso aqui para cá para vocês verem direitinho. Aqui, esse método de consulta aqui está passando a URL, ele está passando o parâmetro, que aqui é exatamente intitula str do cliente, ele está passando esse ID aqui para lá e estou mandando ele excluir. A volta desse método aqui, o que ele traz para mim? Ele me devolve uma string. Devolvendo uma string. Então aqui, quando ele me devolve uma string, eu vou simplesmente recuperar o valor dessa mensagem aqui. E vou devolver uma mensagem para a interface. Ele está esperando uma mensagem, somente uma mensagem e não um cliente, porque eu estou excluindo um cliente. Cliente inserir. Mesma coisa, estou mandando um objeto, estou dizendo aqui qual é a URL que vai para lá, falando, passando o objeto que eu vou inserir. Estou dizendo aqui também o tipo que eu vou estar trabalhando e estou dizendo que eu quero inserir no cliente. Procurar item, já é outro método, não é assim, é o getObject. Procurar itens, getObjects, estou dizendo de quem é, e assim, então todos eles estão dessa forma, né? Fica bem fácil de você trabalhar. Ali então está tudo de cliente e aqui já vem tipo cliente inserir, tipo cliente procurar itens, cliente excluir, tipo cliente alterar. E aqui os de cliente, todos de cliente. Então, aqui a gente viu o client classes e agora a gente vai ver o client model. Ele é um data model. Ele é um data model que tem aqui os componentes para a gente fazer a conexão com o servidor. Como é que está essa implementação? Aqui a gente tem algumas classes, algumas units do frame, também trabalha com as classes básicas de sistema, que a gente também poderia, deixa eu dar uma olhada, acho que a gente poderia até tirar isso daí. Eu acho que a gente não usa esse tipo aqui não, a gente poderia tirar daqui, poderia tirar lá da camada de comunicação da client classes, deixar só na interface, só nas telinhas mesmo.
E aqui não tem não. Não tem nada. Nada específico. Só o trabalho de passar os dados para o servidor e receber os dados do servidor também. É isso que está acontecendo. É o que a gente tem aqui. Então aqui em cima eu posso até excluir esses aqui mesmo. Excluir isso aqui. Isso aqui, vou salvar e vou rodar ela de novo. Aí. Tudo funcionando direitinho. Aqui não precisa daquela informação. A gente pode também até para melhorar ainda o código, tirar isso daqui, a gente deixar bem básico mesmo, em vez de passar um cliente aqui para trabalhar com dado base. O acoplamento vai diminuir mais ainda. Essa dependência dessa classe especificamente vai diminuir mais ainda, né? Desses tipos. Já diminui. Então aqui a gente tem o datamódulo, tem os componentes REST, vou trabalhar com REST, para checar uma exceção, quando uma exceção vem de lá do servidor, é um método para checar essa exceção. Quando eu converto uma exceção lá no servidor para um JSON, formato JSON, e aqui, quando chega uma exceção, eu levanto ela aí de novo. Aqui, object to JSON, quer dizer, quando eu recebo uma classe, eu estou dizendo aqui qual é o tipo da classe que eu vou trabalhar, o dado e as outras informações aqui. JSON to object, quer dizer, eu estou recebendo um JSON e estou transformando ele para object. Estou devolvendo aqui um dado base. Aqui, JSON to objects. Então, eu estou devolvendo aqui uma lista. Eu recuperei vários objetos, chegaram aqui como JSON e eu vou devolver, vou transformar eles para a lista e exibir. Aqui estão os métodos, esses aqui são métodos internos dentro da classe, e aqui estão métodos externos, né? São aqueles que a gente viu, que a gente utilizou lá no Client Model, que é a consulta, get result value, get, isso aqui é para voltar uma mensagem, get object, send object. Então, tudo aqui. Isso aqui é quando, para a gente inicializar o servidor, eu deixei aqui um formato padrão para o que a gente tem. Aqui, para a gente levantar esse servidor, né, de métodos lá do REST, lá do outro lado, né, esse aqui que está levantado, está nesse endereço aqui, base. Aí aqui eu passo para ele, se eu colocar lá na Amazon, a Amazon vai me dar um URL, né? Substituto de IP, ele vai me dar um endereço lá. Ou aqui o localhost. Isso aqui eu faço um testezinho aqui dentro para inicializar de acordo com o parâmetro, né?
acordo com o parâmetro. Aqui o getResultValue, ele está recebendo um JSON aqui, né? E o que é que ele está fazendo? Ele está recuperando valores desse JSON. Ele converte isso aqui e devolve um string. Aqui. Ele devolve um string. Bom, vamos lá. Check exception, que é exatamente para checar essas informações, né? GetResultValue, ele quer pegar essa informação daqui, trazendo para cá. Se tem isso aqui no JSON, ele vai levantar uma exceção mínima. Ele pode também levantar a exceção exata que vem de lá, né? Porque eu mando dado também para isso. Aqui na criação, eu estou criando um critical session, porque se a gente quiser trabalhar com thread, ele está fazendo o controle dessas threads, esse critical session. Na finalização, ele reseta toda a comunicação e libera o critical session. Aqui é recuperar o URL base que estipula o caminho do servidor. Na inicialização, eu sempre, quando a gente quer pegar essa base URL, ele vem aqui. Ele já aciona aqui como o endereço local. Ele está jogando aqui o localhost. Mas se tiver algum parâmetro enviado aqui pela aplicação, aqui run parameters. Se aqui a gente tiver esse parâmetro aqui, cloud connection, ele vai inicializar com o endereço da Amazon e não com o endereço local. Set connection, send object, que é o que ele está fazendo? Ele está mandando o objeto e depois recebendo esse retorno, ele está convertendo isso aí para um dado base, né? Para alguém dessa classe aqui, né? que ele está trabalhando. Vem uma classe aqui e ele vai instanciar, vai devolver um objeto dessa classe daí. Get objects. Aqui. Get objects. Ele aqui está fazendo controle da thread. E esse método aqui também está fazendo o controle da thread. E aqui os métodos para recuperar as informações lá do servidor. No caso do JSON, e aqui ele está devolvendo o conteúdo da resposta. Aqui também devolvendo o conteúdo da resposta. Aqui tem uma classe minha do framework que ele recupera faz essa checagem aqui. Ele está fazendo a checagem se chegou alguma exceção do JSON. Se chegou, ele levanta a exceção. Se não chegou, ele vai recuperar o objeto, né? Eu estou dizendo aqui qual é o tipo do serializador. E aqui eu estou dizendo a direção da serialização. Estou dizendo que é no texto, que vem JSON, para o objeto.
Estou passando aqui já estou criando aqui um objeto do tipo que está sendo informado aqui, passando ele para ser serializado e estou passando o texto que vai ser serializado também, manda ele serializar. O result já é esse objeto aqui que vai recuperar os dados que veio no texto, vai passar para o objeto. Aqui para vários objetos, em vez de um. Então essa serialização aqui é para a lista. Aqui em classe da lista. Lista. Bom, aqui vocês vão dar uma olhadinha no código também e podem copiar esse código para testar. Né? Vocês vão testando, vocês vão fazer e vão copiando o código. Eu estou passando ele todo também para que vocês tenham acesso. Aqui é toda a parte, a gente viu toda essa parte aqui do cliente, repositórios, tudo isso aqui, né? E aqui a gente tem o REST do servidor, né? Que é da aplicação servidor. A gente tem os métodos aqui, esse aqui, vamos lá para a apresentação de novo. Essa aqui foi a comunicação servidora. A gente tem a cliente e a servidora, né? E depois a gente fala de conectividade. Essa conectividade aqui aqui eu vou parar. Aqui na apresentação a gente vai ver a parte da comunicação servidora. A gente vai ver essa parte aqui da fachada de comunicação servidora. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha no código, vamos ver como é que isso aí está funcionando. Aqui a gente tem, deixa eu só ver, deixa aqui, eu vou abrir o REST Server Methods. Aqui ó, aquela classe que eu passei lá na informação na comunicação cliente. Né? Aqui a gente tem uma fachada, ele instancia, na verdade ele instancia essa fachada aqui é uma singleton, é um padrão singleton, tá aí. E a gente tem mais algumas informações que é de ambiente e de ambiente usuário, que isso aqui é se a gente receber essa informação lá do cliente, se eu quero, a quem eu quero me conectar, né? Então deixei aqui, mas não necessariamente isso precisa ficar aqui. Vocês podem implementar também de forma diferente. Aqui eu tenho o método getException, getResult, getResults, métodos internos. E aqui são os métodos que eu disponibilizo, né, para serem utilizados. Né? Aqui passando get tipo cliente, recebendo inteiro, get tipo o tipo cliente, get tipos cliente. Então
são só os métodos aqui relacionados a tipo cliente e a cliente. Padrãozinho REST que você já tem um material bom para implementar. Então aqui no Create, o que é que eu estou fazendo? Estou inicializando tudo aqui, estou também aterrando esses dois campos, e eu estou pegando a fachada, pedindo uma instância dessa fachada aqui. Vamos ver lá esse código. Vamos ver o código aqui. Aqui a fachada singleton. Como é que está implementada? Eu tenho aqui a minha fachada. Em uma singleton, a gente tem uma classe sealed. Eu tenho uma variável única, uma variável de classe única, guardada aqui. E eu tenho também esse método, que é o método getInstância. Tem o create e o destroy, que aqui a gente pode também fazer outras implementações mais gerais. E eu disponibilizo também uma propriedade que é essa instância, né? Mas o método que é mais utilizado, aqui a gente tem essa instância que vai chamar o método getInstância também. Chama o getInstância, que é da instância. Então vamos lá. Aqui no create ele não tem nada, a gente pode, se tiver de inicializar algum objeto para utilizar na instância, a gente pode fazer isso. Também finalizar aqui da mesma forma. O getInstância, ele está verificando se aqui já foi inicializado. Se não foi inicializado, ele inicializa com um objeto da camada, da fachada, né? E devolve esse objeto instanciado. No finalization é onde a gente vai verificar se existe algum objeto instanciado e libera ele desse objeto instanciado. Então aqui eu garanto que eu só tenho uma fachada, um objeto de fachada instanciado. Toda vez que o meu servidor pedir uma fachada, ele vai mandar um único objeto instanciado. Ele consegue controlar tudo aqui. Se a fachada está conectada, o métodozinho dela, que ela está conectada, então eu não preciso inicializar a minha conexão. Se ela não tiver, eu vou ter que inicializar essa conexão aqui. No destroy, ele libera tudo. Inicializar a fachada. Eu passo as informações básicas para ele. Servidor de banco de dados. Como é que ele vai trabalhar, e eu mando ele inicializar a minha fachada. Aí aqui ele vai fazer a conexão ele vai utilizar a conectividade e vai executar isso aqui, né? É bem simplesinho. E aqui os métodos. Ele está preparando a exceção. Aqui ele está retornando JSON Value, né? Ele está convertendo de objeto para texto, então no caso é de objeto para JSON, faz a serialização e devolve isso aqui. Get results do mesmo jeito. Isso aqui vocês podem implementar da forma como vocês quiserem, né? Essa serialização aí. Aqui para ele incluir um cliente, ele está
pegando a fachada, a instância da fachada, e está delegando a fachada a fazer a inclusão. Ele já chegou aqui o cliente, e aí ele está recuperando o resultado dessa função aqui, que na verdade ele não vai ter nada, ele está simplesmente devolvendo o próprio cliente, se teve algum ajuste, mas como ele está inserindo aqui, ele está devolvendo o próprio cliente. Se teve alguma exceção, ele recupera a exceção e retorna, em vez desse JSON, que é com os dados do cliente, ele vai retornar um JSON dizendo o método qual é, mais de uma exceção. É isso que ele está fazendo. E assim por diante nos outros, né? Accept tipo de cliente, em vez de ser um cliente. Cancelar para excluir um cliente, ele devolver essa mensagenzinha, que é a mensagem que a gente enxerga lá no formulário quando a gente exclui algum registro. Cancelar tipo do cliente. É tudo a mesma coisa. Cancelar cliente, no caso cliente, né, que isso aqui ele vai fazer uma consulta, né, ele está verificando se esse objeto aqui for diferente de 0, então é porque ele quer recuperar um item. Então ele está fazendo cliente get item, passando o objeto. Senão ele vai recuperar todos os itens da lista, né? E vai retornar isso aí. Cliente get itens. Aqui get cliente, aqui em cima, como é que ele vai proceder. Pedindo a fachada aqui para procurar pelo item. E aqui get clientes ele está pedindo para a fachada recuperar os itens. E retornando da mesma forma. Tipo cliente, get tipo cliente, que é tudo igual, né? Tipo cliente, get tipo cliente, get tipos cliente, está fazendo, recuperando aqui a lista também. Update cliente, update tipos cliente, e aí acabou. Aqui a gente fechou toda essa parte da comunicação. O que estava faltando nos vídeos era exatamente essa parte, que era a parte de comunicação cliente e servidora, e a parte de interface, né, de como recuperar e como manipular isso, essa informação na interface. Então aqui ficou o nosso sisteminha, está funcionando. Está funcionando bem direitinho. Nos outros vídeos, nos outros 4 vídeos que já estão disponibilizados lá no meu canal, eu vou colocar o link deles para que vocês possam acompanhar. Tem toda a informação sobre as outras camadas, né? E aí vocês podem assistir, né? Porque esse vídeo aqui não vai dar para explicar tudo de novo, né? E lá já dá para entender direitinho como é que funcionam as outras camadas. Aqui eu vou colocar mais um cliente 02, número do documento, deixa esse assim mesmo, botar tipo cliente 2, foi o que a gente incluiu agora, salvar, e aqui
atualizando ele. Isso aqui volta, então sai, mas eu não coloquei para ele excluir não. Aqui vocês podem também manipular da forma como vocês quiserem, né? Está tudo no formato do FileMonkey. Isso aqui está bem simplesinho e acho que deu para aproveitar bem. Então, acho aí que dá para utilizar tudo bem direitinho. Aqui está o servidor, tá tudo aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Vou deixar aqui também o meu contato. Agradeço a vocês, agradeço novamente a cada um que está participando e contribuindo com esse evento, o Intensive Delphi 2016. E espero que vocês aproveitem. Agradeço a vocês e a Deus. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Feliz Natal. E 2017 excelente para cada um de vocês. Seja bastante abençoado. Forte abraço. Fiquem com Deus.